vamos sermos imitadores de Cristo. Cristo veio, então, orientar e incentivar as pessoas ao perdão. E através disso ele deu a vida por nós, ele se fez maldição na cruz por nós, para quando nós nos arrependermos, os pecados cometidos serem então perdoados. O livro de Gálatas 3,13 fala que todo aquele que é pendurado no madeiro é amaldiçoado. Madeiro significa cruz. Então, Jesus se fez maldição por nós, para que quando nós nos arrependermos, encontrarmos clemência, a fé de Abraão. E essa fé é o que? A aliança de Deus com a terra. Então, vamos lá. A Bíblia fala: não julgueis para não serem julgados. Olha só o perdão aí, onde tem que entrar o perdão. Em vez de julgarmos, então, não julgueis para não serem julgados. E você, quando julga, você está se revelando. Até mesmo, eu não sou capaz de fazer tais coisas que eu estou falando que alguém fez, mas sabe lá o arrependimento do próximo, pois ninguém sabe o interior do próximo. Se o próximo cometeu pecado e se arrependeu, ele está ungido com o Espírito Santo. Se nós julgarmos essa pessoa que está ungida, nós então pagará o pecado dessa pessoa, do pecado cometido. Aquele pecado que ela se arrependeu já não é mais dela. E é daquele que julga, que lembra o pecado daquela pessoa que cometeu o pecado. Então a Bíblia diz: não julgueis para não serem julgados. E entra uma negação dentro do corpo da pessoa que eleva aquela pessoa que julgou, a fazer no futuro a mesma ação o qual ele julgava. Então tenhais cuidado com os sobrenaturais, com as energias malignas, porque o pecado leva à morte. O julgo, para quem não sabe, é você julgar o seu futuro. É você alimentar. Então, como eu posso julgar uma pessoa que se arrependeu, que está com a semelhança de Deus no hoje? Que ela não quer mais viver aquele pecado velho lá do passado. Então, Jesus diz, e a Bíblia fala, que devemos nos atualizar. Então, estamos então atualizados no hoje. A gente está vivendo hoje. Está repetindo o mesmo pecado de ontem? Não. Então, não julgueis o passado como presente. Então, se eu não estou praticando, se você não está praticando o velho, o pecado no hoje, atualiza. Não seja primitivo. Então, se não está acontecendo hoje, por que então você está ungido? Você então pode então ter se arrependido e está arrependido. Então, Jesus disse: se não vos converterdes e fizerdes como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Então é isso. Essa pessoa se atualizar, viveu hoje, não viveu o passado. O passado é imundice, é um baú de imundice. E os julgadores, eles se lambuzam nessa imundice e acaba sendo imundices. Porque para eles saber o passado, que não pertence mais ao presente, eles vão ter que procurar nesse baú de imundice. Então acaba se sujando também. E não podemos julgar as pessoas e não acusar umas às outras, porque nem todas as vezes o que a gente está vendo ali é o querer da pessoa. Às vezes as pessoas estão fazendo algo que você está vendo, é isso ou aquilo, aí julga de antemão sobre o superficial e não sabe a causa. Às vezes as pessoas estão ali, mas é sofrendo alguma provação também. Jesus, ele sofreu por todos os tipos de pecados, para que todos os tipos de pecadores fossem perdoados. E existem muitos aprovados. Então, não julguei o próximo, porque o próximo pode estar com
a unção do Espírito Santo, a semelhança de Deus, e você, então, sendo contra Deus. Quando nós criamos oposição, a gente do conjugo, ou seja lá, vendo os defeitos, a gente acaba sendo o oposto de Deus, a gente está sendo contra Deus. Deus quer união, Deus não quer oposição. Então, se não pudermos nos unir, que a Bíblia fala, não te reúne a banquete de escarnecedores, não te reúne é para você não fazer o mesmo, mas dê um conselho. Aí eu te pergunto, ou você pode me perguntar, você é mais velho do que o pecado? Você nasceu primeiro que o pecado? Então, quando nós nascemos, o pecado já estava no mundo. Então, se você não nasceu primeiro do que o pecado, então aceiteis e perdoeis, porque todos nós estamos sujeitos ao pecado. Somos vítimas do pecado e as pessoas são vitimadas pelas más energias a vitimar umas às outras. Então, quando a gente acusa defeito ou pontos de negação, algo que não é semelhança de Deus, quando você não está com a semelhança de Deus, julgando, criticando, zombando, criando alguma negação, você não está sendo semelhança de Deus, então você está sendo o quê? Contra Deus. E Deus é contigo. Se Deus é comigo, Deus é contigo, como eu vou ser contra você? É como se eu estivesse contra Deus. Porque se você está em Deus, se eu estiver contra você, estou contra Deus. Ou se eu estiver em Deus e você estiver contra mim, você está sendo contra Deus. Deus é contigo. E vamos lá. Algumas passagens, livros bíblicos que relatam então. Vamos lá, Êxodo, capítulo 23, versículo 7, diz assim: da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. E também no livro de Mateus, capítulo 7, versículo do 1 ao 5, diz: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com medida e com tiverdes medido, vos medirão também. Porque vós tu argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave no teu próprio. E mais, ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu. Então, quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Como eu posso acusar o irmão, se eu também sou pecador? E como eu posso acusar o irmão, se Jesus morreu? Para que a gente, então, nos arrependermos e ser purificados do pecado. E que ele tem o direito de se arrepender, eu também tenho. Como eu posso passar essa confiança que eu me arrependi ao próximo, se eu ainda continuo julgando o próximo? Então, é isso. Se você não passa confiança, ou seja, não acredita no arrependimento do próximo, é porque você não quer que Deus tenha piedade contigo e arrependa os teus também. E vamos lá, livro de Lucas, capítulo 6, versículo 37 e 38, diz assim: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E vamos lá também, livro de Romanos, capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Portanto, eis indesculpável homem quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Então, quando você julga, você se revela. Então, cuidado com o julgo. Às vezes você julga o que você não é agora, mas será no futuro você o julgo de hoje. Só Deus sabe de todas as coisas. A vida dá volta, a vida é cheia de altos e baixos. Então, se você alimentar de boa fé, você, então, terás um futuro pleno. E a inteligência vem do bem, não do mal, nem do julgo. Então, a sabedoria
O perdão também vem da sabedoria e da benevolência. Olha o que diz também 1 Coríntios, do 6 ao 5. Capítulo 6, do 1 ao 5, perdão. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos? Uma pergunta. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Outra pergunta. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar coisas mínimas? Outra pergunta. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Outra pergunta. Quanto mais as coisas desta vida, entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Então, é você criar um próprio tribunal. E não é o jugo de Deus. O jugo de Deus é ver as qualidades. E o jugo de Satanás é ver os defeitos. Glória a Deus, aleluia. Que Deus dê entendimento e sabedoria a todos. E que parem de se revelar, querer se revelar num futuro. Quando você se alimenta de jugo e do pecado dos outros. Em vez de se purificar e orar pelaquela pessoa ali do lado ou dar conselho. Você se julgar, querer se exaltar diante das dificuldades do próximo, dos erros dos outros. É o futuro dos julgadores amanhã. Seja lá nos próprios, e a Bíblia fala, né, que às vezes os pais fazem e os filhos, até os inocentes perecem, então até os filhos. Que Deus tenha de misericórdia.